Caros alunos, vamos tratar agora sobre o sacramento da penitência. Então, tendo terminado os sacramentos da iniciação cristã, o batismo, a confirmação e a Eucaristia, agora vamos passar para os sacramentos chamados sacramentos de cura. E o primeiro deles é a penitência ou reconciliação ou simplesmente confissão. Na nossa apostila, nós começamos então a tratar sobre o ritual, né? O livro litúrgico é o ritual da penitência, que é um destes livros vermelhos aqui do ritual, então, da penitência. E que tem na sua introdução um conteúdo muito importante que nós podemos e temos aqui na nossa apostila refletir e pensar realmente sobre a liturgia deste sacramento, mas até mesmo a teologia e o sentido deste sacramento. Então, o que o ritual nos diz sobre a penitência? Começa falando do mistério da reconciliação na história da salvação. Então, apesar de que nós temos falando de conversão e de penitência no Antigo Testamento, no sentido próprio do sacramento da nova aliança, nós temos então na própria Sagrada Escritura do Novo Testamento. E aqui então vai ser citado o Evangelho de Marcos, onde Jesus, no início, a primeira palavra de Jesus: convertei-vos e crede no Evangelho. Então, realmente, uma grande chamada à conversão. A conversão é mudança, aquela palavra que no tempo da Quaresma nós nos referimos bastante, a metanoia, quer dizer mudança, transformação. Não podemos continuar no mesmo caminho que nós estamos, caminho do pecado, caminho do mal. Precisamos então nos converter, precisamos então mudar o nosso caminho. E aí então a confissão, a reconciliação nos dá essa oportunidade, uma oportunidade de sempre. Depois vai falar da reconciliação dos penitentes na vida da igreja. E como isso então se insere, vai se inserindo na vida da igreja e até então ter uma consciência sempre mais clara de que é um sacramento da igreja, praticada desde que Jesus então deu aos apóstolos após a ressurreição, soprando sobre eles o Espírito Santo e dizendo: recebe o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles vos serão perdoados. A quem não perdoardes, eles não serão perdoados. Então, Jesus faz isto para os seus apóstolos. Ele nunca disse, confesse diretamente para Deus. Não. Através dos apóstolos, que então receberemos o perdão. E hoje, nós temos então os bispos, sucessores dos apóstolos, e nós sacerdotes que participamos do ministério, os presbíteros que participam do ministério dos bispos. Então, somos nós que temos o poder de perdoar pecados. Mas nós também precisamos de outro padre para perdoar os nossos pecados. Então, nós não perdoamos os nossos próprios pecados. Eu, como presbítero, preciso de um outro presbítero para poder confessar os meus pecados e ser perdoado, né? Dentro, então, dos elementos do sacramento da penitência, o ritual nos elenca 4 grandes elementos e que vai fazer parte também da própria liturgia do sacramento. O primeiro é a contrição. A contrição é uma dor da alma e uma detestação do pecado cometido, com o propósito de não pecar mais no futuro. Então, nós detestamos o pecado e fazemos este propósito. Ah, padre, mas
Eu sei que eu vou pecar no futuro. Sim, mas nós não fazemos, precisamos deste propósito de arrependimento hoje. Não fazemos propósitos para coisas que nos virão, ou se nós pecarmos, etc. Não. A contrição então nos serve. Detesto o pecado, desejo me esforçar, ainda que vamos pecar depois, mas hoje eu então vou lutar contra o pecado. Para mostrar que a nossa luta é diária e que não adianta nós acharmos que não, então se eu for pecar de novo, então não adianta o sacramento. Aí nós estamos indo contra a doutrina da igreja e contra o próprio Jesus, né? Quando ele diz quantas vezes devo perdoar? 7? Não, 70 vezes 7, ou seja, sempre. Se nós homens devemos perdoar sempre e nós somos imperfeitos, quanto mais Deus. Então, mesmo sabendo que nós vamos precisar de confessar depois, é-nos pedido então este momento da contrição, com este bom propósito de não mais pecar. Depois, a confissão das culpas. Eu elencar para o Padre, então, todos os meus pecados, né? Especialmente os pecados graves. Podemos confessar os pecados veniais? Sim, podemos. Mas, em primeiro lugar, para que a gente não corra o risco de esquecer, vamos então detalhando todos os nossos pecados mortais. Depois faz parte a satisfação. A verdadeira conversão completa-se pela satisfação das culpas, pela emenda de vida e ainda pela reparação dos danos. Então, eu aceitar então a penitência que me dá, e se eu precisar reparar algum dano, então devo me esforçar. Por exemplo, se eu roubei algo de alguém, eu preciso devolver. Se for causar muito escândalo, eu simplesmente devolver esta coisa, então o sacerdote vai me indicar uma forma com que eu devolva sem que eu possa me expor publicamente, ainda mais se a pessoa for uma pessoa pública, muito conhecida, né? Roubei tanto de alguém que nem precisa, né? Mas roubei, cometi o pecado, tenho que me confessar. Não vai fazer falta para essa pessoa. Mas então este mesmo tanto que eu roubei, poderia-se, por exemplo, se causa algum escândalo, eu devolver para a própria pessoa, eu converter em ajuda aos pobres. Por exemplo, roubei R$ 1.000, mas não faz falta para essa pessoa, né? Então eu vou converter isso, por exemplo, R$ 1.000 em cestas básicas e vou dar para os pobres, para quem precisa. De alguma forma nós precisamos reparar o dano que nós fizemos pelo pecado. E então a absolvição. Depois que eu aceitei, então, pedi perdão, aceitei a penitência, fiz o propósito de emendar-me em relação ao prejuízo que eu dei, então o sacerdote me dá a absolvição. E com as palavras lindas da invocação do Espírito Santo, da força da Igreja, nós somos então perdoados dos nossos pecados. Então, qual é essa necessidade da confissão? Aqueles que se afastaram da comunhão no amor de Deus pelo pecado grave são chamados à vida que perderam por meio do sacramento da penitência. Então, o pecado grave nos separa da nossa vida com Deus. É uma ruptura da nossa graça batismal. Então, uma vez fomos batizados, todos os pecados foram perdoados. Mas aí depois nós começamos a cometer outros pecados após o batismo, e com um pecado mortal, perdemos a graça do nosso batismo, que só vai ser restituída a nós com a confissão. E aí por isso, então, os padres da igreja diziam que a confissão era a segunda tábua de salvação, sendo que a primeira foi o batismo, a segunda é a confissão. Na história do sacramento da confissão,
especialmente nos inícios da igreja, você podia confessar apenas uma vez na vida. Então você que era a sua segunda chance. A maioria das pessoas eram adultas que eram batizados. Então você era batizado, todos os pecados foram perdoados. Então a sua primeira chance. E aí você ainda tinha mais a sua segunda chance, que era então a confissão. Só depois é que foi então desenvolvendo a praxe, a teologia, de que então a confissão pode ser reiterada mais vezes, não apenas uma única vez. Houve em poucos lugares, mas houve até também a questão da confissão pública, não é, dos pecados. Havia também os penitentes que faziam a sua penitência pública, colocados num certo lugar da igreja, onde as outras pessoas que não estavam em pecado, elas passavam e viam, né, essas pessoas ali no local dos penitentes, e ao invés do que hoje seria muito a gente criticar, apontar o dedo, estes outros cristãos faziam o quê? Rezavam por eles, para que eles se convertessem e mudassem de vida. E os próprios penitentes pediam aos outros fiéis, seus irmãos, que rezassem por eles. Então, por isso que a igreja hoje ainda recomenda rezarmos pelos pecadores. Não somos ninguém para condenar o outro, né? Se Deus sempre perdoa, quem somos nós para não oferecer o perdão? Então, para quem tem pecado grave, restitui a vida da graça, restitui a vida do batismo, a graça do batismo que foi perdida pelo pecado mortal. Aqueles, porém, que fazendo todos os dias a experiência de sua fraqueza, caem em pecados veniais, pela confissão, recebe força para poderem chegar à plena liberdade dos filhos de Deus. Então, apesar de que a confissão seja especialmente para os pecados mortais, nós podemos sim confessar os nossos pecados veniais, porque vamos ganhando mais força na nossa luta diária contra o mal, contra o pecado. Seguimos então fortalecidos, assim como nos fortalece a oração, a leitura da palavra de Deus e a Eucaristia. Depois segue-se aqui as funções e os ministérios na celebração da penitência. O ministro do sacramento da penitência é o bispo e o presbítero, sendo que o presbítero precisa, para atender confissões, de uma permissão especial do seu bispo. Depois que é ordenado, então, na documentação da ordenação, aqui na nossa diocese é assim, já vem, né, a permissão para as confissões. Já é automático, mas está lá no documento. Quem não tem, não pode atender confissões, exceto em perigo de morte. Em perigo de morte, até quem está sob uma pena canônica, por exemplo, algum tipo de excomunhão, até mesmo aquele que talvez tenha deixado o ministério, mas ele continua sendo sacerdote para sempre, mesmo que a Santa Sé o tenha liberado, o tenha retirado do estado clerical, desobrigado das suas obrigações como sacerdote, dado até a permissão para este que foi sacerdote se casar, ele continua sacerdote para sempre. E se for necessário, num perigo de morte, ele pode atender à confissão e absolver validamente alguém, né? Então, diante do perigo de morte, cai todas as penas, cai tudo aquilo que tenha sobrevindo sobre o sacerdote. Enfim, nós entramos naquilo que seria assim o essencial da nossa disciplina, que é a liturgia do sacramento, ou a celebração do sacramento da penitência. O sacramento da penitência, qual é o lugar? Habitualmente, a não ser por causa justa, deve ser celebrado na igreja ou oratório. Por quê? Porque é sacramento. E os sacramentos se celebram na igreja, né? Agora, quando o padre vai atender os enfermos,
né? Então, nas casas dos enfermos, se eles têm condições, ele pode atender a confissão. Se está num encontro fora da igreja, no acampamento, em algum lugar, se pode atender também. Se algum fiel encontrou o padre, não tem igreja, está ali no meio da rua, deseja o sacramento, também pode oferecer o sacramento nestes locais. Mas fica então, ordinariamente, se celebra o sacramento da penitência na igreja ou no oratório. Qual é o tempo da celebração, ou seja, quando eu devo receber o sacramento? Em qualquer tempo, em qualquer dia. Mas o tempo da Quaresma é o mais próprio para celebrar o sacramento da penitência, porque já na quarta-feira de cinzas nós já escutamos aquele pedido: convertei-vos e crede no Evangelho. E é justamente por mandamento nós nos confessarmos na Quaresma para podermos receber Jesus na Eucaristia, na Páscoa, né? Então, isso já é um mandamento, mas este é o mínimo, que no tempo da Quaresma nós façamos a nossa confissão, né? Mas é o mínimo possível isto, né? Então, com certeza, nós podemos fazer um pouco mais. E aí nós temos várias modalidades da celebração deste sacramento. O primeiro e o ordinário seria a celebração da reconciliação de um só penitente. Então, como se faz? É a confissão que nós temos mais comum, pelo menos a nossa diocese. O fiel chega, então o padre está lá disponível, o fiel chega e se confessa com o sacerdote. Os dois, o padre e o penitente, os dois precisam se preparar pela oração. Claro que o penitente ainda mais porque ele precisa fazer o exame de consciência, refletir e pensar nas coisas erradas que ele fez. Nós temos folhetinhos com exame de consciência, nós temos até aplicativos no celular com exame de consciência. Então nós temos muitas ferramentas que nós podemos usar para realmente fazer um bom exame de consciência. Mas, em primeiro lugar, sacerdote ou penitente deve pedir ao Espírito Santo que possa, então, iluminar a sua mente, a sua vida, para que a pessoa possa, então, reconhecer os seus pecados. Depois há o acolhimento, a pessoa vai até o padre e o padre o acolhe com o sinal da cruz, com alguma exortação, né? Especialmente quando nós não estamos em multidão ou quando não tem uma fila grande, então dá para a gente fazer um pouco melhor esta realidade. A leitura da palavra de Deus. Dificilmente nós conseguimos então fazê-lo, mas existe algum versículo bíblico e tal que o próprio sacerdote é muito indicado que faça pequeno, né? Para que assim ilustremos realmente essa importância e a presença da palavra de Deus naquele momento. Depois, então, se faz a confissão dos pecados. E aí, quando o fiel está assim meio em dúvida, o sacerdote até ajuda, né? Mas nós precisamos nos preparar para a confissão. Depois, o penitente, se ele foi causador de danos ou de escândalos, precisa então fazer a devida reparação, como nós já falamos anteriormente. E aí então se passa algo que a gente comumente chama de penitência, uma oração, alguma outra realidade. Então essa é a aceitação, né? Chama-se aceitação da satisfação, ou seja, aquilo que o penitente vai fazer então para manifestar ali o seu arrependimento. Aí então se faz a oração do penitente, que nós chamamos ato de contrição. Tem grandes, pequenos, tem vários. A própria pessoa, ela pode ali no momento, como eu já atendo muitas pessoas assim, que elas fazem o seu próprio ato de contrição. Não precisa ser necessariamente aqueles que a igreja já escreveu ou alguém escreveu, mas no próprio coração a pessoa faz uma oração de arrependimento.
Isso é o ato de contrição, porque é para isso que serve o ato de contrição, para a pessoa penitente manifestar seu arrependimento. E como é bom quando a pessoa mesmo ela faz esta oração, né? Brota do seu próprio coração este arrependimento. E então o sacerdote faz aquilo que nós chamamos da absolvição, né? Que é um texto belíssimo. Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. E aí vem a parte principal: eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Então é uma oração que o sacerdote faz de mãos estendidas, não é? Para o fiel, ou pelo menos a mão direita estendida em direção ao fiel. Então recorda Deus como Pai de misericórdia, que nos alcançou a misericórdia pela morte e ressurreição do seu Filho, que reconciliou o mundo consigo pela morte e ressurreição de Jesus, e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados, recordando aquilo que no final do Evangelho de São João, Cristo ressuscitado aparece aos apóstolos, sopra sobre eles, recebei o Espírito Santo, a quem perdoardes os pecados, como eu já citei aqui. Te conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Porque não há nada melhor do que recebermos então a paz pela confissão e nós sentimos aquele alívio da nossa alma, do nosso coração, da nossa vida com a absolvição. Depois tem a proclamação do louvor de Deus e a despedida. Muitos de nós falamos: dai graças ao Senhor porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. O Senhor perdoa os teus pecados, vá em paz. Né? E aí tem até opcional uma oração, às vezes até quando dá tempo, né, de se fazer, normalmente não dá porque tem muita gente na fila. A paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, a intercessão da Virgem Maria e de todos os santos, tuas boas obras e tua paciência na adversidade, sirvam de remédio para os teus pecados, aumento de graça e prêmio de vida eterna. Amém. E uma segunda opção aqui: o Senhor te libertou do pecado, que Ele te conduza à salvação no seu reino, a Ele a glória para sempre. Amém. E assim, então, o fiel é despedido. No rito mais breve, então, como nós normalmente fazemos, né? Se recebe o fiel, faz o sinal da cruz, tem a confissão dos pecados, o padre dá algum conselho, dá a penitência, reza seu ato de contrição, faça a absolvição e despede o fiel. É o que comumente nós fazemos, justamente porque, graças a Deus, na nossa região nós temos muitos penitentes, muitas confissões, mas infelizmente temos poucos padres, né? Ainda fica aquém, né, da celebração da confissão, porque os nossos sacerdotes não são em número tão grande assim ainda. Apesar de na nossa diocese termos muitos padres, mas ainda carece muito. A gente haja vista quando a gente tem aí os grandes multirões de confissões, por exemplo, ou as confissões ordinárias na paróquia, onde tem muita gente. Depois, então, esse é o meio ordinário, meio principal de se fazer, né, a confissão. Depois tem a celebração da reconciliação de vários penitentes com confissão e absolvição individual. Quer dizer, se faz quase como que uma celebração penitencial com todos os penitentes. Isso às vezes em retiros é possível fazer. E aí então depois tem o momento de fazer exame de consciência, tem cantos, não é? Tem proclamação da palavra de Deus,
Tem a exortação ou homilia, que se fala então sobre o arrependimento, sobre a realidade do pecado e tal. E aí então, depois, cada fiel, então, com os padres que estão ali presentes, vai fazer sua confissão. Pois que cada um fez sua confissão individual, todos voltam e aí tem a ação de graças e a despedida, então, dessas pessoas. Então, normalmente é possível isso, creio eu, só mais em retiros, né? Depois tem uma coisa que é rara, a celebração da reconciliação de vários penitentes com a confissão e a absolvição geral. Neste caso, não se faz uma confissão ao sacerdote, se faz uma confissão para Deus, né? E aí o padre faz uma absolvição geral para todos. Isso raramente é permitido, né? Só em locais assim em que o sacerdote demoraria muito tempo para voltar. Ele até tentou atender a confissão dos fiéis, mas ainda tem muitos fiéis para se confessar, ele não tem tempo ali. Vai demorar muito para voltar ali naquele local, e aí então ele faz esta realidade. Só que a absolvição geral, eu recebo uma com o propósito de me confessar pessoalmente com o padre depois. Eu não posso receber uma outra antes de ter feito a confissão individual, né? Então, por isso que talvez em alguns locais isso se tornou uma prática comum, mas não é e não pode ser uma prática comum. E aí as diversas celebrações penitenciais, não é, que nós podemos realizar e que não necessariamente tem-se a confissão, né? Mas momentos então de nossa reconciliação, de reconhecermos então os nossos pecados, de reconhecermos então a nossa pequenez diante de Deus. Então, celebrações penitenciais que nos faz realmente talvez uma grande preparação para futuramente, então ou depois, nós nos confessarmos. E depois ainda, para os nossos alunos, temos ainda 4 páginas que vai se tratar então sobre a celebração deste sacramento, isso já é do livro, não mais do ritual. Elementos comuns às 3 formas celebrativas seria um complemento. Então, sugestões para renovar a celebração do sacramento. Então, são alguns outros elementos que nós devemos fazer a leitura, né? Mas basicamente do sacramento da penitência, seguimos então essas vertentes, essas realidades. O que nos interessa no nosso curso, porque estamos falando da liturgia, por isso eu não entrei tanto aqui na teologia, né, no sentido assim de falar dos significados e tudo, que isso vocês vão estudar em outro tempo. Mas precisamos salvaguardar, então, pelo menos sempre, a dignidade deste sacramento e não achar que ele é um sacramento de segunda categoria, porque às vezes nós celebramos esse sacramento até em locais que não é a igreja, não é? Mas nós devemos então, o sacerdote com suas vestes, os fiéis também, então devemos salvaguardar e sempre ter na nossa mente. É um sacramento, então é liturgia. Se é liturgia, é a renovação do sacrifício de Cristo, paixão, morte, ressurreição do Senhor. Então devo ter respeito, devo ter cuidado, devo me preparar para receber este sacramento, né? E cada vez mais nós ganhamos frutos para nós. Claro que não depende tanto de nós, mas, por exemplo, se a pessoa não se arrepende dos pecados, pode ter acontecido todo o rito, que a pessoa não é perdoada. Porque então a misericórdia então vai parar nesta barreira. Não que Deus não tenha força, não que o sacramento não tenha força, mas a pessoa colocou uma barreira. Então, por isso, ela não é perdoada. Então, precisa ter o coração aberto, realmente, para que se possa receber a grande graça deste sacramento.
Então, que nós possamos aproveitar essa leitura e nos inteirar um pouco mais sobre o sacramento da penitência, a sua liturgia e tirar muito proveito para a nossa vida. Muito obrigado, bons estudos!